próprio ensino do direito em Angola enfrentam duas barreiras que, na minha opinião, são muito significativas. Mas a grande questão que se levanta é que às vezes chega a ser vergonhoso. Onde é que o colega estudou? E o que é que acontece? Muitos advogados não levam a sério a profissão e acabam por banalizar certos processos que prejudicam os constituintes. Sobretudo quando levamos a advocacia de uma perspectiva de candor. Vamos falar sobre o perfil do advogado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Animus Podcast. Estamos aqui para mais um programa e temos um convidado especial. Ficamos algum tempo sem produzir os nossos podcasts, mas estamos de volta e contamos contigo para poderes nos assistir e nos acompanhares aqui no nosso canal. Agora temos uma novidade, poderemos disponibilizar também os nossos episódios no Facebook e no TikTok. Poderemos ali interagir, tratar de assuntos de relevância social. Hoje temos aqui o nosso convidado, o nosso amigo, o doutor Albertino Tomé. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Hoje vamos falar de um outro tema, do domínio do nosso convidado, e espero que gostes e assistas este programa até o fim. Hoje vamos falar sobre o perfil do advogado. E por isso temos aqui o nosso convidado, que é advogado, é mestrando em Direito Civil, é funcionário público e, pela experiência que tem na área da advocacia, poderá aqui nos dizer dados interessantes sobre o perfil do advogado. Qual a avaliação que faz sobre a relevância do tema do nosso podcast? Mais uma vez, nossa gratidão, não é? Pelo convite, e saudar a todos quantos nos acompanham. Dizer que o tema é de relevância social, é de extrema importância, na medida em que, por via deste tema, consegue-se efetivamente apurar, não é? Aqueles que podem ser os elementos norteadores do advogado como tal. E o mesmo tema claramente pode servir de inspiração para quem pretende um dia abraçar a profissão como advogado. Sim. Exato. E o nosso podcast está aqui dividido por partes. Na primeira parte falaremos sobre o perfil acadêmico do advogado. Aí vamos referir-se sobre a formação profissional que é necessário, quais são as competências científicas que se exigem e que se esperam de um profissional da advocacia. Falaremos também sobre o perfil profissional do advogado, né? Depois de se formar, o que ele terá de fazer para ser um bom profissional. Na terceira parte falaremos sobre o perfil emocional do advogado aqui. E finalmente falaremos sobre os deveres éticos e deontológicos do advogado. E para começarmos, doutor, como é que se constrói um verdadeiro advogado, né? Do ponto de vista de formação, o que um advogado deve estudar, né, para que se torne um verdadeiro um elemento tecnicamente e cientificamente competente? Ora, mais uma vez a nossa gratidão pela questão. Bem, adentrando a pergunta que se coloca, como se constrói um verdadeiro advogado, da nossa perspectiva, nós entendemos que a construção de um advogado é exatamente acompanhada por um processo de formação contínua, não é? Um processo de formação contínua, atrelando não só a questões ligadas a competências acadêmicas, mas, sobretudo, uma outra componente que é de extrema importância, que é a componente ética. Penso que conciliar a ética e este processo contínuo de formação, esse aprendizado constante que o advogado deve ter em carteira, podem exatamente concorrer para a afirmação de alguém como advogado.
Porque, pronto, estamos numa sociedade muito dinâmica e onde a formação contínua do advogado deve ser exatamente, penso que o substrato que o move. Caso contrário, poderemos ter exatamente advogados pouco preparados e, olhando para a dinâmica da sociedade, conforme já o disse, devemos nos sentir um tanto quanto atrasados, ou o contexto mesmo desafiador. Daí a formação contínua e sem esquecer exatamente a componente ética. E sabemos que o advogado, para ser advogado, né, precisa de formar-se em direito. Naturalmente. E estamos numa época em que existem muitas instituições, né? Existem muitas instituições de ensino superior que lecionam curso de direito. Por exemplo, no setor público e em algumas universidades privadas, o curso de direito tem uma faculdade, né? Por exemplo, faculdade de direito da universidade e tal, mas noutras juntam o curso de direito com outros cursos técnicos, né? Torna-se apenas um curso, né? Mais um curso na instituição. O doutor poderia dar aqui a sua opinião sobre a qualidade do ensino de direito em Angola? Será que as nossas instituições de ensino superior têm formado o profissional de forma rigorosa e que nos garante que este profissional poderá ser um bom advogado? As questões são sempre interessantes. As questões muito interessantes. Esse aqui é um tema muito badalado, cuja discussão já remota, não é? Tempos. E pronto, olhando para a qualidade do ensino do direito em Angola, tenho plena certeza e não precisa usar lupas para ver essa questão de que ainda não estamos em presença de um estudo desejado. Porque aqui uma questão muito interessante que em algum momento já abordei. É preciso distinguirmos duas questões, duas notas muito cruciais. Expansão versus qualidade. Exatamente. Expansão versus qualidade. O que temos hoje, penso que a abertura como tal, o curso de Direito hoje parece que é lecionado em tudo quanto é canto. E a grande questão que se coloca é, será que essa expansão do ensino do Direito é acompanhada de alguma qualidade? Claramente que, na nossa perspectiva, a resposta é negativa, porque, não obstante essa situação que eu avancei agora, da qualidade versus expansão, bem, o próprio ensino do direito em Angola enfrentam duas barreiras que, na minha opinião, são muito significativas. Falo exatamente de um problema estrutural e pedagógico. Sim. Porque, se repararmos, nós temos instituições que, do ponto de vista estrutural, não são das melhores, não é? Não trazem elementos suficientes para albergar estudantes no sentido de lecionar esse curso de Direito. Temos problemas de infraestruturas e não só. Essa questão ainda do problema estrutural concorre também mesmo para a própria sobrelotação das salas, não é? Onde se ministram cursos de direito. Bem, imagine uma sala, por exemplo, que vai exatamente suportar 200 estudantes. Em momento algum poderemos falar de alguma qualidade naquela sala. Recentemente o Inarés, exato, tal como o fez nos cursos das ciências de saúde, também fez a avaliação dos cursos da área social, né, os cursos das ciências humanas. Exato. E algumas faculdades de Direito e alguns institutos que lecionam curso de Direito foram visitadas. O doutor acha que, tal como alguns cursos de várias instituições de ensino superior ligados à saúde foram fechados, o doutor acha que também poderiam fechar alguns cursos de Direito em Angola?
Assim, de forma muito telegráfica, eu defendo essa posição. Eu defendo essa posição porque a situação não é das melhores, não é das melhores, porque depois volto exatamente à resposta a essa questão. Mas imagine, apontei aqui a questão estrutural, depois temos uma outra componente que é a pedagógica, que é muito, muito interessante. Nós temos problemas da afinação de currículos, os planos curriculares são totalmente desajustados, o que... E também tem uma questão que chamou muita atenção, né? Algumas instituições lecionam o curso em 4 anos, outras em 5 anos, e também algumas instituições têm as cadeiras que outras dão anuais como semestrais. Aqui parece que o doutor faz bem referir à importância da uniformização dos currículos. É preciso rever aí algumas disciplinas e para que a qualidade seja a mesma, não é? É extremamente necessária esse ponto, ou seja, essa avaliação é necessária, olhando sobretudo para esse prisma, porque não se percebe, às vezes nós circulamos por várias instituições, ou quando muito observamos algumas questões, quer dizer, é inadmissível, por exemplo, encontrar uma cadeira, não é? Uma cadeira anual, mas uma outra te vai dizer que nós lecionamos isso em um semestre. Sim. Sim, mas... E semestre que não é semestre. Semestre que são 3 meses. São 3 meses, 4 meses, por aí. E a grande questão é, mas será que o estudante, sob o ponto de vista da absorção, conseguiu absorver o essencial de uma cadeira que noutras latitudes se ministra de forma anual, mas a ela é semestral, mas é um semestre que afinal também é trimestre. Essa aqui é uma situação que na verdade devia ser muito bem revista, porque é um problema muito sério que, quando não acautelado, pode mesmo concorrer para a péssima qualidade do ensino de direito em Angola. Temos esse problema e depois podemos apontar a questão também do sufoco de questões teóricas nas nossas instituições em contraposição às questões práticas. Parece que haveria uma correlação entre os dois fatores, mas isso aqui não se verifica. Quer dizer, após a faculdade, tu olha exatamente para o estudante, do ponto de vista teórico parece estar preparado, mas há questões basilares que... E também tem uma situação, doutor, muitos cursos de direito são lecionados por licenciados, né? Exato. Porque sabemos que no quadro docente do ensino superior, o licenciado aparece como estagiário, né? Assistente estagiário. Mas muitos desses assistentes estagiários acabam sendo titulares da docência naquela disciplina. Não tem nenhum mestre nem doutor para poder orientar o estagiário. Ele fica sozinho a lecionar aquela disciplina. Bem, é complicado, né? É um licenciado a formar licenciados. É muito complicado. Mas o caricato, às vezes, quer dizer, se auto-intitula já como regente, não? Sim, porque é único na cadeira, na disciplina. Estou a reger a cadeira. Esse é um ponto muito crítico. Daí vejo também integra exatamente a componente pedagógica para chamar a atenção da formação contínua, a qualificação do profissional que vai lecionar o direito. Isso aqui é fundamental. Sim. Caso contrário, estaremos exatamente a banalizar o curso de direito e não é o que se pretende. Teremos muitas dificuldades, teremos advogados a darem trabalho no fórum, né? Teremos muito, quer dizer, a nível do fórum, isso já acontece. Ao nível do fórum, dada a experiência que a gente tem vindo aqui a beber, permita-me a expressão, mas sim, isso já acontece. Há questões básicas que às vezes é o magistrado que tem que despertar ao advogado. A grande questão que paira naquele momento é, mas essa situação que o magistrado está a levantar, isso aqui até nem é problema de estágio, isto é problema da academia. Sim. Sim, esse problema é da base, afinal, é um problema de base. Pois são erros muito... Sim, são erros... chamados crassos, e, exatamente, que numa posição como aquela enquanto advogado, tu percebes logo que não seria o colega a cometer esse tipo de... Depois a grande questão que se levanta é, que às vezes chega a ser vergonhoso, onde é que o colega estudou?
Sim. Onde o colega estudou e quem foram esses professores? É complicado. Então há muito que se fazer e para quem quer escolher o curso de Direito, tem de ter cuidado também em escolher a instituição onde vai estudar. Não é todo sítio onde poderá encontrar qualidade de ensino. Não, claramente que não, porque se nós hoje observamos, parece que há mais uma candonga em relação a outra coisa. O curso de Direito hoje, muitas instituições estão a banalizar o próprio curso de Direito. O curso de Direito hoje, para muitos, é um negócio. O que não devia ser. Não devia ser. Hoje alguém abre uma instituição, também quer lecionar Direito, sem qualquer tipo de avaliação. Se preenche os requisitos para que o curso seja lecionado, e está a lecionar. Volta e meia, congrega ali uns 200, quer dizer, entram 200 e saem 200. Todas as aulas como se fossem conferências. Exatamente. E pronto, ao fim e ao cabo, pronto, todos são licenciados, não é? Infelizmente. Agora, será que a qualidade... Então, é um ponto que deve ser muito bem revisto. A questão estrutural, a componente pedagógica que é fundamental. Entretanto, devia-se olhar muito para esses dois aspectos. Caso contrário, é a banalização do ensino. E não só, estamos a ver atualmente, desde 2019 foram implementados exames nacionais de acesso à ordem dos advogados de Angola, e um dos elementos é exatamente este. Até que, é para ferir mesmo até que ponto, afinal. E tem uma questão muito interessante nesses concursos. Não existe, neste exame, né? Exato. Não chamo isto de concurso, mas um exame de Exato. acesso à advocacia. Correto. E nestes exames não existe um limite de aprovados, né? Se concorrem 1000 pessoas e as 1000 pessoas tiverem a nota aceitável, todos são admitidos. Todos são admitidos. Mas mesmo assim tem havido muita reprovação. É muito difícil para muitos conseguir o ingresso. Exato. O exame penso que o exame foi mesmo colocado nessa dimensão, quer dizer, que a ordem quer efetivamente é primar pela qualidade daqueles que vão desempenhar, não é? Aqueles que vão desenvolver a atividade advocatícia. Essa é que é a grande questão. A advocacia não pode ser entregue. Sim, porque antes basta ser licenciado. Exatamente, já basta ser consegues a licenciado, vai lá para a inscrição, reúne um e outro papel, tem acesso direto, mas depois, sob forma atenta, viu-se que esse não devia ser o melhor caminho. Entretanto, Porque também a qualidade não estava. a qualidade não estava, não era das melhores. Fruto Sim. disso são as constantes contestações, não é? Manifestações face aos exames, há alas contra, outras são a favor. E no exame só aparece mesmo o direito, né? Só aparece Isso é uma questão interessante. O exame só As aparece... pessoas reclamam de uma prova que é direito, que está lá. Exato. Mas... só aparece direito. E há uma curiosidade, devia ser em 2020. Em 2019 instituiu-se o exame, mas os primeiros exames aconteceram em 2020, primeira edição. E eu tive a oportunidade de acompanhar alguém, quer dizer, via online. A questão que lhe fez reprovar é mesmo uma questão de base. É mesmo uma questão de... Esse é que é o problema. E a meu ver, pronto, já a ordem ao se posicionar assim, penso estar de parabéns, porque imagina, é uma questão que eu não vou aqui revelar, mas se aquela questão o candidato à advocacia não consegue responder, vamos imaginar, os contornos que a advocacia tem como tal, não está preparado, tem de estudar. Sim. Então, daí esse processo contínuo de formação, porque caso contrário, seremos menos advogados, não é? Sim. Agora vamos passar para a segunda parte, vamos falar sobre o perfil profissional do advogado. Exato. O indivíduo conseguiu passar no exame de acesso à advocacia, começa o estágio e já pode-se dizer que exerce a profissão de advogado. Como é que o advogado deve se organizar como profissional? Exato. Quer dizer, foi admitido, não é? Foi admitido, após a admissão
pessoa estagiar. Quer dizer, é mesmo a partir do estágio onde o processo de organização deve começar. Mesmo a partir do estágio. Quer dizer, o estágio, a fase do estágio está mesmo para ser feito no sentido de munir ou capacitar o candidato ao título de advogado, sobre a forma como deve se posicionar em relação à sociedade, não só. Entretanto, é um processo bastante desafiador, porque, falando de perfil como tal, estamos aqui a nos ater àqueles elementos ou características essenciais que devem ser próprias do próprio advogado. Entretanto, desde a índole comportamental, a forma como o advogado deve apresentar-se perante as instituições, a forma como assim, Deve estar sempre aprumado, né? Exatamente, quer dizer, Eu me lembro, eu me lembro quando começamos o estágio, correto. chegamos no tribunal e à entrada encontramos um colega também que era advogado estagiário, Ok. que estava com a calça assim, nas nádegas, né? Exato. E o porteiro teve que obrigá-lo a puxar as calças. São essas questões inadmissíveis. A advocacia é uma profissão nobre. Pela nobreza de que se reveste a profissão, nós devíamos encarnar essa questão. Quer dizer, a sociedade, só o simples facto de saber que A e B são advogados, transmite um temor que é fora de série. Mas volta e meia, quando o advogado é o primeiro a apresentar-se de forma indecorosa, isso até desmotiva, é um desincentivo autêntico àqueles que futuramente quereriam também abraçar esta profissão. É inadmissível, às vezes, as pessoas não podem ter dúvida em saber se é um advogado, é um codurista, por exemplo. Não se pode. Tem de haver uma distinção. Exatamente. E mais um ponto, isso nos remete mais uma vez à questão anterior que nós abordamos, a qualidade de ensino. Porque parece mentira, esses elementos também a universidade devia adotar. Sim. Exatamente. Mesmo a indumentária de alguém que está a fazer o curso de Direito. Corretamente, devia tem de ser. Sim. Então, isso, desde a faculdade. Desde a faculdade. Agora o indivíduo está de brincos na sala de aula, está de tranças. Estamos a normalizar. Mas está a estudar para ser advogado. Estamos a normalizar. Calças arreadas. Quer dizer, o advogado, quando estiver a passar, o advogado não pode deixar dúvidas. O advogado, não, as pessoas têm que estar confusas, mas afinal, este aqui é um pastor. Na pior das hipóteses, deve ser confundido com um pastor ou um padre, não é? Na pior das hipóteses, o advogado deve ser confundido com um pastor ou com um padre, mas agora, questiona-se se é advogado ou é codurista, sem desprimor a arte, mas não. Sim, mas tudo bem, né? Os coduristas fazem o seu papel como coduristas. Exatamente. Porque também não é normal um codurista aparecer de fato e gravata. E o advogado, sim. Mas não vai nos dar aquele espírito da cultura do kuduro, não é? Porque o kuduro, além de ser música, também é o comportamento do indivíduo. Naturalmente. Os kuduristas têm um comportamento peculiar. O advogado também tem. Então é necessário que haja uma distinção. Naturalmente, o advogado, nessa cena do perfil, o advogado não pode encarnar o perfil que não lhe pertence. Sim, sim. Assim, quer dizer, há pouco tempo reportou um episódio que vivenciou no tribunal. Eu também vivenciei devia ser 2019, salvo erro, de um colega na época estagiário que foi confundido com declarante. Isso é verdade. Foi confundido com o declarante, porque olhava-se exatamente pela forma como ele estava apresentado. O escrivão deduziu logo que aquele não fosse advogado. Então devemos exatamente ter esse cuidado, no sentido de não induzir, porque isso também devia ser passível de responsabilidade, isto. Induzir o outro, ele pensa que é uma qualidade, quando na verdade é outra, mas afinal é mesmo advogado. Doutor, existe aqui uma situação. Sabemos que a advocacia é, além de ser uma profissão nobre e um ofício, né? Podemos dizer assim, um ofício que garante o respeito dos direitos das pessoas, né? Porque eles defendem os direitos das pessoas,
Mas a advocacia também pode ser considerada como um negócio, Exato. não é? Assim, visto no lado financeiro, porque são de honorários que vive o advogado. O advogado deve, além de ser um bom profissional do ponto de vista técnico, científico, também deve ser um bom empresário, um bom gestor. E temos visto que na procura de casos, alguns advogados chegam a baixar-se demais, né? É possível atualmente encontrar advogados nas portas das cadeias, vemos também advogados nas portas do SIC. Qualquer pessoa que sai, ele pergunta logo: precisa de um advogado? Será que este comportamento é digno, né? Como profissional é bom, né? O indivíduo deve ir atrás dos casos desta maneira. Na verdade é outra questão super interessante, porquanto traduz a realidade que Porque, vivemos. doutor, nós sabemos que o advogado está no escritório, Traduz a realidade exatamente que né? vivemos. Mesmo como estagiário, ele está no escritório e é lá onde ele deve ser encontrado. Ou também pode estar na rua a caçar os casos. Esse aqui é que é a questão. Esse na verdade é o ponto. Esse ponto também faz parte do perfil, não é? Também está dentro do perfil de forma indireta, porque o advogado tem que ter uma estrutura, não é? O advogado, Sim. do ponto de vista organizacional, o advogado deve estar organizado até esse ponto, tem que ter uma estrutura, mesmo enquanto estagiário, mas está lá no escritório de um patrono, onde desenvolve as suas atividades. Entretanto, estatutariamente, é lá onde o advogado deve efetivamente atender os seus consulentes ou constituintes, Sim. a depender da terminologia que aqui adotarmos, mas é lá. Entretanto, é de todo repudiável esse comportamento que nós temos vindo a observar de advogados. Que, pronto, nós até podemos. Há mesmo colegas que nós brincamos que são como que residentes, não é? Nessas instituições, que o colega não sai do SIC, o colega não sai do Cambiote, entre outras instituições. Isso aqui, para além de manchar a própria classe, de forma geral, vem exatamente a denigrir a posição do colega que está a atuar de forma isolada, porque quando muito, esse ponto, se não for muito bem acautelado, é que corres o risco de se submeteres até às orientações de quem está a instruir o processo. Sim. Corres o risco de até receber ordem do escrivão, Uhum. porque ele conclui claramente que se não te der nenhum caso, você não sobrevive. Então, acaba exatamente por manchar a reputação da classe de forma Sim. muito geral. E a ti de forma particular. Entretanto, é um comportamento repudiável a todos os títulos, porque isso aqui observa-se. O advogado não pode estar às portas das instituições à espera de processo. Mas isso aqui também compromete, se o constituinte soubesse que você conseguiu o processo por estas vias, na pior das hipóteses, nem aceitaria que tu patrocinasses aquele processo, Sim. porque se pode até comprometer a questão ligada à própria isenção, Uhum. imparcialidade. Tudo quanto as instituições tiverem a decidir, mesmo que a desfavor do seu consulente, dificilmente tu te levantas para bater-se contra. Tudo porque a perspectiva é exatamente defender este lado, porque caso contrário, tu dirás que epá, nenhum processo mais virá sob minha esfera, isso aqui é perigoso. E isso aqui é perigoso, viola gravemente a questão ligada à própria isenção, imparcialidade e independência, porque o advogado não consegue, o advogado está aí para garantir exatamente os direitos, liberdades e garantias fundamentais, mas quando isso acontece, a ideia que passa é eu não posso chocar. Sim, ele fica E, com as pernas e engessadas, né? exatamente porque outras questões podem se levantar. Nessa dimensão, estaremos exatamente a nos ater somente à perspectiva econômica ou financeira Uhum. e deixando de parte claramente um dos pontos, se não mesmo o mais importante, que é acautelar aqui as questões ligadas à justiça. Sim. Então é um ponto que devia ser muito bem revisto e
Prontos, eu acho que nós mesmos devíamos ser fiscais, epá, um do outro. Parece a questão, porque isso belisca a classe no seu todo. Nós hoje clamamos torta à direita, a questão ligada à própria prerrogativa do advogado e por aí fora. Mas quando o advogado não se dá o devido respeito, Sim, dificilmente as instituições nos vão. vamos dar. Exatamente. Então, essa aqui é a questão. Eu ainda vejo que, sob esse ponto, pronto, isso aqui não é estatutário, mas nessa perspectiva, parece que alguma coisa a título de responsabilidade acho que devia haver. Sim, porque o Estatuto fala sobre a questão da publicidade, né? O advogado não pode zungar os seus serviços, digamos assim. O serviço do advogado deve estar formalizado. Correto. O advogado não pode ser um zungueiro de promessas, né? Ele não pode estar a dizer, venha no meu escritório, não sei o que, eu vou te dar isso, vou resolver o teu problema. Não, o advogado tem de apenas informar os serviços que presta e dar o seu endereço. Exato. Estatutariamente é proibido zungar o nosso ofício. Agora, doutor, perante os autos, qual é a responsabilidade profissional do advogado? Né? Sabemos que existem advogados que não consultam os seus processos, eles não observam os prazos legais, prejudicam os seus próprios constituintes. Doutor, qual é o comentário que o doutor quer fazer relativamente a isto? Bem, eu penso que desde o momento em que um advogado assume, não é? Assume um processo, desde o momento em que ele decide patrocinar um processo, eu penso que o nível de responsabilidade por parte do advogado devia ser exatamente maior. Devia ser exatamente maior na medida em que há questões, há interesses naquele processo que a todo custo devem ser acautelados. Sobretudo, pronto, respeitando claramente a Constituição e a lei, mas o que às vezes se observa, pronto, há colegas que não têm o devido, eu não sei se também é uma questão de preparação, mas para alguns percebe-se que às vezes é falta de preparação. Há quem não sabe, por exemplo, há quem ignora as questões ligadas a prazos processuais. Há quem ignora questões Depois quem fica prejudicado prazos é o processuais constituinte. e Doutor. há quem ignora essa particularidade. Às vezes coloca, a questão que se coloca é se não é do domínio do colega ou tem tantos processos assim que não consegue tomar quanto recado. Então o advogado é uma pessoa, ou seja, a advocacia é uma profissão liberal e o advogado por força disso consegue balizar exatamente até que ponto Uhum. pode ir o seu nível de atuação. O advogado tem exatamente a liberdade de negar patrocínio de diferentes processos, sempre que se achar que está exatamente sobrecarregado por essa Sim, questão, sim. para exatamente não comprometer esse lado, porque o primeiro ponto é mesmo este, quer dizer, o próprio processo, a batalha judicial em si já é bastante morosa. Uhum. E quando o advogado vem exatamente a contribuir também para esse tipo de morosidade, estamos a matar o consulente, o constituinte. Então, daí que se exige maior cautela neste ponto e formação contínua, porque em alguma situação nós já percebemos que às vezes é mesmo um desconhecimento. Mas também é preciso levar a sério a advocacia, porque, doutor, existem muitos advogados que, né, a maioria, sabemos que a advocacia em Angola ainda, posso dizer que é embrionária, porque há poucos advogados que conseguem viver da Da advocacia, advocacia. correto. E têm a obrigação de conciliar a atividade como advogado com uma outra atividade que lhe dá rendimento regular ou rendimento mensal. E o que é que acontece? Muitos advogados não levam a sério a profissão, não levam a sério o ofício e acabam por banalizar certos processos, prejudicam os constituintes. Sobretudo quando levamos a advocacia de uma perspectiva de candonga, Sim, não é? e até eu digo que muitos levam a advocacia como um hobby, né? Naturalmente, muitos levam a advocacia como um hobby e pronto. Há quem dá o comprometimento.
Há quem está a fazer advocacia só porque o amigo, o colega também, E, também é e doutor, advogado. há muitos advogados que só são advogados porque não conseguiram acesso à magistratura. Não Exatamente. estão ali por vocação, só estão ali para, prontos, não quero esquecer o Sim, pá, direito. é o divertimento, quero ter a questão na prática e, fim ao cabo, prontos. Não tem Não vocação, não tem se vocação, dedicam. não consegue exatamente dar, porque a advocacia é Sim, é exigente, muito a advocacia exigente. é muito E muitas exigente. vezes a exigência que ela dá não é compensada pelos honorários que a pessoa Não, recebe. não, eu tenho dito que esse é outro problema, a fixação dos honorários, porque se olhar somente a advocacia numa perspectiva de honorários, pode sair daí frustrado, porque às vezes, sobretudo para o nosso mercado, há momentos que um processo que se vai arrastar por mais de 2, 3, 4 anos, Hum, você em menos de 24 horas já gastou os já gastou honorários. todo o dinheiro. Você já gastou os honorários e Depois o agora advogado tem que pagar a renda do escritório, renda tem do que pagar processo escritório. administrativo. É preciso praticar diligências, nem sempre temos um meio de transporte. Se tiver um meio de transporte, precisamos combustível para que a máquina ande, claramente. Sim, Entretanto, só vai olhar para esses elementos todos. Aquele advogado que entender-se comprometido com a causa. Aquele que entender-se comprometido com a profissão. sim. Caso contrário, os honorários já foram gastos, o processo se Hum, arrasta por mais de 2, 3 anos. Eu não quero saber do processo, o constituinte que se vire. sim. Exatamente. Então, é uma questão que, pronto, aqueles os colegas, a classe como tal, o advogado devia, sobretudo aqueles que encontram-se nessa dimensão, deviam rever-se. Deviam rever-se porque a advocacia é mesmo uma profissão bastante ciumenta, é uma profissão que não coaduna, não coaduna com outros interesses. E Há não, momentos que se só for para fazer advocacia, isso mesmo é advocacia. e não admite a mediocridade. Exatamente. Quando o contrário é o advogado que passa vexame no nível das Hum, instituições, um advogado medíocre, sim, claramente que não serve, passa por um monte de humilhações diante das instituições, porque existem exatamente elementos simples hum, que claramente não terá domínio. Exige-se mesmo maior comprometimento por parte dos colegas, não é? Caso contrário, estaremos sempre a bater na mesma tecla e é a nossa profissão. É a nossa profissão, no fundo de tudo, que devia. É a nossa profissão que, no fundo de tudo, poderá ser colocada em causa. sim, agora, rapidamente, né? Já estamos ali a levar muito tempo. Rapidamente vamos falar sobre o perfil emocional do advogado. Né, sabemos que existe, tal como dissemos, é uma profissão muito difícil, né, de ser exercida, exige muita competência técnica e científica, e além disso, existe também o distrato, digamos assim, por parte de alguns magistrados. Né? Como é que o advogado deve lidar com isto? Né? Como é que deve cuidar das suas emoções? Porque há pessoas, advogados, por exemplo, que saem chateadíssimos, digamos assim, dos tribunais. Né? Como é que, do ponto de vista emocional, como é que o advogado deve ser? Essa aqui, na verdade, é uma questão bastante complexa, não é? Dada exatamente a subjetividade que a mesma carrega, mas é, dizer de forma introdutória que lidar com as emoções diante de um processo não é uma tarefa muito fácil. É. Temos várias sensibilidades e acredito que há mesmo processos, temos situações que, pronto, chegam mesmo em algum momento a mexer com. Chegam mesmo a mexer com o nosso emocional e às vezes, se o advogado não for temperado, o advogado Se não tiver não tiver cautela, cautela, às vezes pode mesmo exceder-se. E pronto, quando há excessos, claramente temos também magistrados que a perspectiva às vezes é de sempre levar isso para o âmbito
Pessoal, pessoal. E quando se leva a questão para o âmbito pessoal, ali já se perde o profissionalismo. se perde o profissionalismo e pronto, por mais claro às vezes que esteja uma causa, quer queiramos, quer não, há sempre uma perspectiva de tentar beliscar aquela questão, Hum, dada em relações entre advogado e magistrado que não são das melhores, tudo por conta da questão emocional. hum, A nossa posição parece que é a mais delicada. É a mais delicada, temos uma posição, parece que precária, por conta exatamente dos interesses que nos são acometidos. sim. Porque se tu deparares com um magistrado que leva a questão para para outras esferas, e isso compromete, grosso modo, para o processo. As batalhas judiciais são difíceis, o processo é esgotante, mas devemos exatamente olhar para o fim pelo qual nós, enquanto advogados, pronto, aceitamos o desafio de seguir ou patrocinar determinado processo e pronto, estarmos sempre acompanhados pelo espírito de temperança, algum cuidado talvez exacerbado. E há mesmo situações que ao nível do processo devemos ignorar, porque Sim, caso contrário é um fardo que estaremos a levar para nós que em nada pode abonar o próprio processo. sim. Exato, o constituinte chateia deste lado, as famílias do mesmo podem chatear deste e depois temos ainda a questão diante das instituições que, pronto, que em alguma vez, ou seja, em algum momento chegam mesmo exatamente talvez a levar a que o advogado possa ir para os extremos, mas pronto, tudo é passível de ser exatamente remediado, não é? Pois. Sim. Vamos já passar para a última parte do nosso podcast. Aqui lembrando que na primeira parte falamos sobre o perfil acadêmico, depois passamos para o perfil profissional. Este último foi o perfil emocional e finalmente falaremos sobre os deveres éticos e deontológicos do advogado, que no fundo já falamos, né, algumas vezes, mas agora vamos falar de uma forma específica. Aqui trouxemos alguns deveres que nos parecem ser fundamentais. São vários que estão no Estatuto da Ordem dos Advogados e no Código de Ética e Deontologia Profissional. Vamos começar por falar do dever de sigilo. O que é que se pode esperar de um advogado? Sabemos que o advogado tem o dever de sigilo. O seu dever é tão importante como se fosse de um médico, né, doutor? Naturalmente, naturalmente. Daí que não é em vão que às vezes equipara-se o advogado a um sacerdote, não é? Sim. Exato, equipara-se o advogado a um sacerdote por força mesmo da questão sigilo. Entretanto, eu tenho dito que o advogado é o repositório, não é? Fiel da intimidade do seu constituinte. E, exato, entretanto, esse dever é tão sério que nós, enquanto advogados, devíamos, na verdade, sentir-se honrados. Não é à toa e não é sempre que alguém aparece para lhe confiar as coisas que, pronto, advém de lá do seu íntimo e confiar a uma outra pessoa que é o advogado. Portanto, é um momento sublime quando isso acontece, daí que, enquanto advogados, devíamos exatamente ter uma postura muito diferente dos demais. Epá, se há quem quebra o sigilo profissional, Uhum. nós pelo menos devíamos nos esbater contra essa questão, porque assim como o seu constituinte, penso que nenhum advogado gostaria também de ter revelado alguma questão a alguém e volta e meia houve Eu ouvi de a outras pessoas, sim. exposição da situação Uhum. abordada com alguém. Não fica muito E bem. mesmo que o constituinte não lhe venha a pagar, Exato. ou as relações não terminarem bem, né, não forem saudáveis, né, porque a relação entre o constituinte E e advogado. advogado começam sempre na paz,
né? Mas depois, quando vem a questão da cobrança e depois dos resultados, porque existem constituintes que querem pagar só pelo resultado do processo, né? Infelizmente. Mas mesmo não tendo sido uma relação saudável, o advogado não deveria dizer nada que ouviu do seu Exato. constituinte. Traz aqui um ponto muito interessante, quer dizer, as relações do advogado e do constituinte começam sempre bem. É como se fosse uma relação entre o senhorio e o inquilino. Também Sim, começam sim. sempre bem, não é? Mas quando chega o momento de exigências, cobranças e por aí fora, a tendência é exatamente levar aquilo para o extremo. Sim. Mas esse dever de sigilo, quer dizer, voltamos mais à tônica inicial, comparar o advogado ao sacerdote. Uhum. Assim como o sacerdote carrega consigo o sigilo até o seu último dia, o mesmo devia ser o advogado. Independentemente do azedar das relações entre advogado e constituinte, o advogado está expressamente proibido por força dos estatutos da Ordem dos Advogados de Angola, assim como o Código de Ética e outras legislações extravagantes, em revelar o segredo em qualquer que seja a instância. E independentemente das circunstâncias. Entretanto, a questão do sigilo é tão séria que quando esses deveres, não só de sigilo, entre outros, são exatamente colocados em causa, se alguém sentir-se lesado, o advogado pode ser responsável até disciplinarmente. Sim, sim. Exato. E doutor, o advogado tem dever de dizer a verdade? Dizer a verdade a quem? Ou melhor, farei esta pergunta de uma outra maneira. Exato. O advogado mente? Se o advogado mente. Mentir também é um direito, não é? Mentir também é um direito. Quer dizer, Porque muita gente tem a ideia de que os advogados são mentirosos, né? Eles vão lá, mentem para poderem ganhar os casos. Doutor. Eu não sei se colocaria isso nessa dimensão de mentir. Eu percebo exatamente que o advogado apenas aproveita alguns elementos. É tudo uma estratégia de defesa, talvez. Apesar de mentir também ser um direito que assiste ao constituinte, e claramente nós estamos Sim, o aqui constituinte tem direito de mentir. e nós estamos não, aqui o arguido, né? exatamente ao Neste caso, arguido. o arguido tem direito de mentir. Exatamente. Mas o advogado? O advogado, assumir aqui que o advogado mente, penso que nós estaremos a ser muito felizes, porque eu ainda continuo a insistir que tudo não passa exatamente de uma estratégia. Cada advogado traz a estratégia de como conduzir determinado processo. O que às vezes o advogado faz é tirar exatamente vantagem de alguma situação e trazê-la para a sua realidade, o que para muitos pode exatamente traduzir como se estivesse a mentir. Mas pronto, fora das lides, claramente que todos os advogados são rotulados como mentirosos. Mas é tudo uma estratégia de condução do processo. Ligando essa questão à parte sobre o sigilo, ao dever de sigilo. Exato. Vamos supor que o constituinte chega e diga: matei o fulano de tal. E dentro desta questão de sigilo profissional, depois o dever, sabemos que o advogado também é um dos elementos fundamentais para o alcance da justiça. O advogado sabe que quem cometeu o crime é o seu constituinte e o tribunal não consegue provar porque não tem meios capazes suficientes para provar. O que o advogado deve fazer? Mas se o tribunal não tem meios suficientes para provar, devia ter. Deveria ter. Cabe, aí o ônus da prova recai ao tribunal. É processo penal, não existe a repartição, não é? Do ônus. Processo penal não existe o problema da repartição do ônus da porque prova. Também tem o princípio da não autoincriminação, né? Exatamente. Ninguém pode autoincriminar-se. Exatamente. Entretanto, num caso como este, o exemplo configura uma ação crime, naturalmente, e por força mesmo da inexistência, não é? Da repartição do ônus da prova,
Pronto, se o tribunal não tem meios, devia ter. Não será o advogado que vai. O advogado não pode. Não será exatamente o advogado que vai. A não ser que seja da vontade do constituinte confessar. Salvo nessas questões. Prova. Exatamente. Porque o advogado não pode incriminar o seu Não. constituinte em nenhum momento. Isso- E só deve fazer aquilo que o constituinte quiser. Naturalmente. Que ele é Quer dizer, parcial. a mim, o constituinte tem exatamente a obrigação de dizer a verdade. Uhum. E enquanto advogado, claramente que eu colocaria aquela questão numa balança para efetivamente dizer aquilo que pode abonar para a sua defesa ou não. Mas claramente que em circunstância alguma deverá ser o próprio advogado a declarar dizer. publicamente que o meu constituinte, ou seja, o meu Sim, constituinte porque até se o advogado assim o fizer, Sim, pode ser processado pelo naturalmente. próprio constituinte. Naturalmente. Então, pronto, nessa perspectiva É complicado. é bastante complexo. Pronto, apesar de que há situações em que o tribunal, feitas todas as diligências, quer dizer, o tribunal entende que o advogado sabe a verdade. Não quer dizer, quer dizer, de uma escala de 0 a 100, você nota que o tribunal parece que 90 e tal por cento parece que já tem. Mas em processo penal, a verdade Exatamente, então não serei eu que vou ter que declarar publicamente sobre essa questão. Entretanto, é esta a situação que às vezes. A verdade do processo penal deve ser material, deve Exatamente. ser exatamente comprovada. Né? Então, daí que eu disse que é estratégia de defesa. E é essa a situação que às vezes leva a que os advogados sejam rotulados como que mentirosos. Mas a questão é que o advogado é parcial. Exato, Ele, quando é contratado, só deve advogar. naturalmente. Só deve defender os interesses do seu constituinte. Exato. Não lhe cabe dizer a verdade, Não, mas sim defender o seu constituinte. exato. Então, Defender o seu sim, não pode dizer nada que prejudique o seu Ah, constituinte. a defesa não estará a ser muito bem materializada, até E porque cabe aos órgãos de investigação, de investigação criminal, né, no caso dos crimes, exato. dotarem-se dos meios capazes Suficiente, exatamente, suficientes para trazer, trazer os meios exatamente à de tona. prova. Sim. Epá, aquele que sustenta determinada acusação, epá, Uhum. então, para todos os efeitos, devia estar, não é? Porque também o advogado, diante da verdade, não pode, né, querer mentir. Naturalmente. Se houver meios de prova que concluem de que realmente o seu constituinte é culpado, o advogado não pode arranjar artifícios para ocultar a verdade. Daí que eu dizia, ou seja, venho a reiterar que essa questão perpassa exatamente pelo elemento de estratégia de defesa. Estratégia de defesa. Consulente, no âmbito que estamos aqui a abordar, esse exemplo claro do crime, vem exatamente a confessar, confesso, exatamente a dizer ao seu advogado que efetivamente matou ou terá cometido um outro crime. Mas pronto, o advogado, no decurso do processo, vai exatamente avaliar até que ponto afirmar, ou seja, corroborar aquilo que a acusação faz menção, pode ser benéfico ou prejudicial porque em algum momento também. E na eventualidade de ser provado, o Exato. advogado saberá de como Naturalmente, porque talvez encontrar os meios que beneficiam o seu consulente. Nós já temos tido casos dessa natureza que às vezes você conclui que, pronto, a forma como o processo corre parece que revelar, não é? A verdade chega a ser benéfica sim, para atenuar Exatamente. a pena. Naturalmente. Sim. Então é exatamente tudo. Quer dizer, depende do caso concreto. Depende do caso concreto, a estratégia de defesa, daí mais uma chamada de atenção que o advogado deve estar atento aos autos. E tem que prestar atenção a todos os sinais. A todos os sinais, porque chega um momento, o advogado consegue exatamente, a forma como o processo anda, o advogado tem exatamente elementos suficientes para dizer qual será o próximo passo. Dali vem o último dever que vamos aqui tratar, que é o dever de diligência, competência e zelo. E zelo, naturalmente. Essa questão do advogado tem que ser suficientemente diligente. Quando falamos de diligente, o advogado não pode alhear-se da realidade do processo
a que está da causa que ele abraçou. Uhum. Exatamente, o dever de diligência vai exatamente toca exatamente com essa questão ligada ao próprio cuidado que se tem de ter com o processo, a forma como o advogado deve levar o processo é exatamente fundamental, porque, fim ao cabo, nós também já concluímos que, independentemente de qual seja a natureza do processo, e não interessa qual venha a ser a posição da instituição pela qual se recorreu, seja lá tribunais ou outra instância qualquer, mas a forma como o advogado leva o processo, mesmo que o seu consulente não vier a ganhar a causa, ele lhe vai dar créditos. Sim, sim. Exatamente. Ele vai dar créditos. E é o nome do advogado que é proliferado além fronteiras. Olha, eu, na verdade, quem patrocinou o meu processo foi o advogado fulano de tal. Na verdade, o resultado foi este, mas a forma como ele leva o processo, a forma como trata o constituinte, Uhum. é impecável. É impecável. Então, é mais um repto aos colegas, a nós enquanto advogados, a valorização fundamental do dever de diligência, porque o contrário também pode acontecer. Por algum milagre qualquer, podemos, ou seja, diante de provas que a gente sustentar ali, podemos sair vitorioso daquele processo, mas às vezes a forma como nós fomos levando o processo Deixa a e desejar. deixa a desejar, exatamente. E eu mesmo, o constituinte, que E, vai ali dizer que, olha, aquele advogado não, epá, não vale a pena. Quem é o advogado? Não, aquela e no forma como... mercado, e no mercado profissional, né, e também nos negócios, digamos assim, né? Exato, Trazer aqui o exemplo, exato. a melhor publicidade é boca a boca. Naturalmente. As indicações, quando alguém diz, olha, eu fui atendido pelo advogado X e ele tratou bem o meu caso, isto tem mais peso que qualquer tipo de publicidade que possa haver. Naturalmente. Há momentos em que nós acordamos com telefonemas. Você sente a necessidade de retornar à ligação. Volta e meia. É tão gratificante quando retornas a ligação e alguém te diz: olha, na verdade o doutor não conhece-me, mas eu recebi o seu contacto Uhum. de alguém, porque eu preciso de advogado. E alguém indicou, fez uma indicação pronta de que o doutor é boa pessoa, o doutor cuida muito bem dos processos. Penso que isso aqui, acredito que valor algum paga. Sim, sim. Valor algum paga essa questão da referência. Daí que os deveres de diligências, eles parece brincadeira, mas são muito importantes, porque é como que uma faca, não é? Com dois gumes. Se eu estiver a me posicionar muito bem relativamente tirando o processo, posso ganhar vantagens. O inverso pode exatamente afundar-me. Uhum. E daí que, mais uma vez, reiteramos a suma importância desses deveres. Sim, então, doutor, chegamos ao fim do nosso podcast. Há mais algo que o doutor queira acrescentar? Bem, eu penso que aqui uma nota muito rápida Sim. é que a nossa profissão é nobre. Não é em vão que o legislador constituinte consagra, não é? Quer dizer, das várias ordens, ou seja, das É uma das várias. poucas profissões que estão na Exatamente, das Constituição. poucas profissões liberais que existem, a nossa é a única com respaldo constitucional, dá Uhum. exatamente a importância. E quando faço referência a isto, isso me leva a um ponto que nós já debatemos. Quer dizer, um outro repto é que o advogado, perfil profissional, o advogado deve ter uma estrutura. Isso aqui é muito fundamental. Uhum. Falamos aqui de colegas que passam de porta a porta das instituições no sentido de angariar clientes, porque entendem que essa é a perspectiva que devem adotar para angariar clientes, quando na verdade anda exatamente ao arrepio, não é? Dos estatutos e outras legislações extravagantes que suportam a advocacia. Há um outro elemento aqui muito importante. A problemática dos honorários, qualquer outro valor. O advogado não pode cobrar honorários na rua. E também ele tem que ter uma regra de estipulação de honorários, né? Exatamente. Nos honorários tem de conter as suas despesas, né? Naturalmente. Porque ele gasta 100 mil por mês,
mas está a cobrar 50. Naturalmente. O seu exercício profissional não será sustentável. Não só não será sustentável, como também começa exatamente a comprometer a seriedade da própria profissão. Sim. Porque os constituintes, eles também, para todos os efeitos, medem os advogados. Eles fazem outras consultas extras. Ele já passou por um escritório onde provavelmente olhando para a destreza que será entregue naquele processo, olhando exatamente para os contornos do processo, o escritório pode dizer que para nós esse processo nós estamos a cobrar honorários em 800, 1 milhão de kwanzas. Mas ele sai daí, volta e meia, encontra um advogado candongueiro, não é? Se é para eu com 50 mil kwanzas, eu estou bem com 50 mil kwanzas e não precisa que formalismos, esqueça escritórios. Aqui mesmo onde estamos, não interessa se é na porta do tribunal ou do SIC, eu posso recepcionar o valor. Está desorganizado. Está desorganizado e, mais uma vez, o nome da classe que pode ser colocado em maus lençóis. Entretanto, esta aqui é uma outra nota que queria chamar a atenção de que os advogados têm que ter estrutura, os advogados devem cobrar honorário nos escritórios, qualquer outro, ou seja, qualquer tipo de valor, não é? Que diga exatamente respeito ao patrocínio judiciário. Não é cobrado na rua. Não fica bem. Entretanto, é este ponto que eu queria aqui acrescer. Sim, doutor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez estávamos aqui a tratar de um assunto importante de relevância jurídica. Esperamos que possa aceitar o nosso convite nas próximas vezes, doutor. Muito obrigado. Tem sido sempre, ou seja, é sempre um prazer, não é? Sim. Ser convidado pelo Animus Podcast. Sim, muito obrigado. Estamos aqui a nos beneficiar dos vossos conhecimentos e de certeza que haverá outros momentos com outros temas do vosso domínio que nós iremos precisar vivenciar. Então, para tu que nos assististe, muito obrigado. Nós estávamos aqui a tratar sobre o perfil do advogado. Tratamos aqui de questões muito importantes e não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, partilhar este vídeo com outras pessoas que podem gostá-lo e atenção para tu que és jurista, advogado, preste atenção às recomendações que aqui foram deixadas. Para tu que não és advogado, mas um dia poderás ter um advogado, muito cuidado em contratar o teu advogado, seja cauteloso e preste bem atenção às suas qualidades profissionais, acadêmicas e emocionais. Estaremos juntos no próximo episódio. Eu sou Fernando Chissing, estive aqui com o Dr. Albertino Tomé. Estamos juntos.